Oi, oi, eu sou a Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou falar pra vocês das minhas leituras de janeiro. Pausando pra beber água porque tá extremamente quente. Quem diria, gente, janeiro já acabou, basicamente. Hoje é dia 1 de fevereiro, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, vim trazer pra vocês as leituras que eu fiz em janeiro. Janeiro costuma ser um mês bom pra mim, em questão de leituras, mas esse ano foi mais ou menos, porque geralmente é um mês assim que eu leio absurdamente. Esse mês, li 5 livros. Foram leituras muito boas, no geral, então eu acho que foi um mês de leituras muito proveitosas. Não tanto em questão de números, apesar que eu acho que 5 livros é uma boa quantidade, considerando que lendo todos os dias, eu sempre leio em torno de uns 4. Então, ótimo. E vamos começar então. O primeiro livro eu li em e-book, num grupinho de leituras, com a Carol e o Paulo, lá do Instagram. Sempre tô falando das minhas leituras no Instagram, nos stories, todos os dias, basicamente. Cito outros canais com quem faço leituras conjuntas, então me sigam por lá, que vocês vão acompanhar melhor esses conteúdos. Mas eu li Hemlock, da Kirsten Modglin. Eu acho que esse livro nem tem tradução. É uma autora que depois eu descobri que é mais indie. E esse é um livro que chamou a atenção quando a gente começou a leitura conjunta por ser um suspense com romance. E realmente, assim, o romance é muito bem escrito, eu gostei bastante, mas a personagem principal, ela é meio infantil, ela toma decisões duvidosas, ela fica em cima do muro muito tempo, então eu tava muito presa no livro pelo romance, o suspense também conseguiu me surpreender bem, mas em questão da personagem principal mesmo, eu achei as coisas muito convenientes, eu achei ela muito desligada para diversas coisas e assim uma personagem chata mesmo, sabe? Então, tive meus problemas com o livro, mas no geral ele é bem interessante e fala então de uma garota que ela vai se mudar para uma casa que ela sempre sonhou em ter quando criança. E aí a mãe dela acaba falecendo, com o dinheiro ela compra essa casa para reformar e viver ali. E assim que ela entra na casa, ela pensa, meu Deus, eu cometi um erro, a casa tá super velha, ela fica ouvindo barulhos na casa, ela acha que tem alguém observando ela, e o vizinho de frente dela é uma pessoa do passado, com quem ela teve um relacionamento que aparentemente não terminou de uma forma muito boa. E a gente não tem muita noção, assim, do que tá acontecendo. É um daqueles livros que fica indo de passado a presente. A gente sabe que aconteceu alguma coisa muito grave e esquisita ali para terminar a relação desses dois. E outra pessoa que é muito frequente aí aparecendo nesse livro é o melhor amigo de infância dela, para quem ela se confessou que gostava dele, mas na mesma noite ele recebe uma chamada de Nashville, se não me engano, cidade grande, né, de gravar um disco, porque ele é um cantor ali country, e aí meio que deixa as coisas desse jeito e vai embora, e a gente acompanha isso também, né? Essa paixão da infância dela, que tem algumas atitudes ali não tão legais também, o relacionamento dela com ele, que é o cara que também ajudou ela a comprar essa casa, e o relacionamento dela com esse outro cara que foi um ex-namorado ali, que mora agora de frente pra ela. E a questão da casa em si, né? Uma casa que tá super velha, que ela tem que arrumar várias coisas e que durante a noite ela ouve pessoas chorando, ela ouve ruídos, alguém fica abrindo e fechando a porta dela, enfim, uma coisa meio casa assombrada. E essas coisas não necessariamente parecem estar ligadas. Então, assim, o suspense demora muito pra você entender o que aconteceu, não é uma coisa tipo, aconteceu uma coisa anos atrás, quem fez? Não, demora até para você entender o que aconteceu. O ritmo da história me entreteve bastante, o mistério me surpreendeu no final, mas a personagem principal, as escolhas, pesou um pouquinho e eu dei 3 estrelas. Foi a minha primeira leitura do ano. Depois, em outra leitura conjunta, eu li Guerra, Adorável Guerra, da Julie Berry. Essa já é com um grupinho que eu acabo fazendo mais leituras conjuntas, que são a Luyara e o Wellington. Eu sempre deixo também lá no Instagram o perfil deles. A Luyara não tem perfil profissional, nada de livros, perfil pessoal, mas o Wellington escreve também, então ele tem um perfil para falar dos livros dele e dos livros que ele lê, então lá também vou deixar linkado. Mas escolhemos essa leitura para o nosso trio, que basicamente é um romance histórico da Primeira Guerra Mundial, narrado pelo ponto de vista de deuses gregos. Então aqui logo no começo da história, a Afrodite é pega pelo marido dela, que é o Hefésio, eu sempre confundo, gente, se é Efésio ou Hefesto. Então ela é pega traindo o marido dela, que é o Hefesto, com o Ares, e aí ele joga eles numa rede, assim, pra prender deuses, e decide fazer um julgamento. E aí nisso, a Afrodite diz que, na verdade,
ninguém ama ela de verdade, nem o marido, nem o amante, nem ninguém no Olimpo é capaz de amar ela de verdade, porque ela é a própria personificação da paixão. E ela resolve, então, contar para eles uma história de amor verdadeiro para eles entenderem o que é isso. E amor verdadeiro é de humanos. E aí ela conta a história da Hazel e do James. Eles se conhecem uma noite antes dele ir pra guerra, né? Assim, ele forçosamente está alistado e vai para a Primeira Guerra Mundial. Eles estão, se não me engano, em Londres. E aí a gente vai vendo toda a história deles se desenrolar e com o tempo a gente conhece alguns outros personagens também que entram nesse núcleo principal, como o Aubrey e a Colette. Então a gente fica meio que transitando aí entre esses dois casais. Tudo do ponto de vista deles, então isso é muito legal, porque a Afrodite vai contar todos os aspectos do relacionamento ali dos dois, que tem a ver com eles se apaixonarem, com eles se confessarem, mas de tempos em tempos ela chama o ponto de vista de outros deuses. Então em determinado momento ela chama o Apolo para contar de todas as partes que tem a ver com doenças e com música e com arte, porque ele é o deus responsável por isso. Em determinado momento, ela também convoca Hades para falar das mortes e da passagem de personagens do livro pro portão de Hades, né? Então isso torna o livro muito interessante, uma forma de narrar bem diferente, e eu gostei muito do livro. Eu finalizei ele com 4 estrelas, eu só não senti muito que foi 5, e eu estava esperando um livro mais emocionante ou mais triste do que realmente foi. Ele acabou sendo um livro mais água com açúcar, quentinho no coração. Teve pontos aqui que a gente debateu bastante também sobre um acontecimento chave do final, entre gostar ou não gostar. Eu gostei, eu queria um final feliz para esse livro, mas eu queria que fosse um pouco mais emocionante. Dei uma emocionada, mas eu esperava algo mais. E é um livro mais esperançoso, né? Então, gostei bastante, acho que vale super a leitura. Ele era um livro bem hypado, inclusive. Eu acho que valeu totalmente o hype, então gostei bastante. Minha próxima leitura foi Hamnet, da Maggie O'Farrell. Gente, ainda nessa edição de quando eu assinava Intrínsecos, que eu assinei, acho que todos os livros, estava lá na minha mãe, inclusive, e aí, quando veio eu não me interessei muito. Quando começaram a sair as notícias do filme, eu vi o trailer, eu falei, vou voltar lá e vou ler. Ainda não consegui assistir o filme, mas li e, gente, também gostei muito. Foi outro livro 4 estrelas desse mês e fala basicamente da história do Hamlet, que é o filho de William Shakespeare, que inspirou a peça Hamlet, uma das suas mais famosas. Só que esse livro, apesar de trazer o nome desse garoto, né, foi um garoto que a gente sabe logo no começo que ele morreu jovem, e isso acabou inspirando todas essas... a história de William Shakespeare, entre outras coisas. Mas apesar de trazer o nome dele e de ele ser o foco ao qual todo mundo tá voltado, não é uma história sobre Hamlet, é uma história sobre a mãe dele, é uma história sobre as irmãs dele, é uma história sobre o próprio William Shakespeare e sua relação com os pais. É incrível, é um livro bem assim, como eu gosto de chamar, né, nada extraordinário acontece, nada acontece, mas é muito bom, porque tem até alguns elementos de realismo mágico, eu acredito, já que a mãe de Hamlet aqui, que é a mãe dele, a Agnes, é vista ali na região como uma bruxa, porque ela consegue, por meio de ervas e etc., tratar as pessoas, afastar males e etc. Ela tem uma certa magia ou algo do tipo, um outro sentido, onde ela consegue tocar na pessoa e sentir algumas coisas, alguns pensamentos, alguns vislumbres do futuro, coisas do tipo. A gente tem também as irmãs dele, né, uma irmã mais velha que tem aquele sentimento de não querer morar naquela casa, de não querer estar ali, de não se dar bem com a família. A irmã mais jovem que é gêmea do Hamlet, então logo no começo do livro, ela é uma personagem que está doente e o Hamlet está correndo para cima e para baixo tentando achar ajuda para ela. Enfim, gente, a história da família e é lindamente escrito, também tem um final mais agridoce, é triste, é poético. Eu achei linda a escrita e tô doida pra ver o filme. Eu não esperava curtir o livro, mas eu achei que, sei lá, talvez eu fosse achar meio chato, meio paradão, mas acabei gostando bastante. E me interessei também para ler outras coisas da autora, eu gostei bastante da escrita dela. Aí, chegando ali nos últimos livros do mês, eu finalizei A Fúria do Assassino, da Robin Hobb, finalizando também a trilogia do Assassino, que é a primeira série, primeira trilogia dentro desse universo expandido da Robin Hobb, do Reino dos Antigos. São os únicos livros publicados aqui no Brasil, pelo menos recente, que não seja edição rara. Quero continuar lendo os livros dela, mas não sei se eu já pego em inglês ou se eu espero
algum dia sair aqui no Brasil, porque eu tenho medo de esquecer as coisas. Mas, gente, final de trilogia, não tenho como falar muito, mas tudo que a gente vê nos outros 2 livros é um livro de fantasia totalmente movido por personagem, aquele character driven que eu sou tão apaixonada. E aqui as coisas se fecham de uma maneira linda e, assim, angustiante, porque a gente chega faltando 150 páginas pro livro acabar, com 300 coisas ainda para serem resolvidas, e você pensa que não vai dar certo. É surpreendente. A parte da magia que ela criou, do talento e da manha, aqui é expandido de uma forma também muito boa. E, assim, apesar de ter terminado a trilogia, eu espero que volte, porque tem muita coisa aqui ainda que dá pra ser explorada e que eu quero saber mais e queria mais desses personagens, sabe? Eles se tornaram muito reais pra mim, muito companheiros, e eu acabei o livro com esse sentimento de saudade, de querer saber mais sobre eles, de precisar ver mais vislumbres de como a vida deles ficou, sabe? Foi um livro incrível, uma jornada, eu dividi ele, fui lendo ao longo do mês inteiro, que é como eu gosto de ler esses livros, já que a diagramação aqui da Suma é bem pequenininha, ele já é um livro de 800 páginas. Mas fechou de forma perfeita a trilogia. Eu esperava um pouco mais, assim, falam sempre que esse livro, nossa, ele é devastador, o final. Ou eu ouvi errado, ou a gente tem sentidos diferentes para a palavra devastador. Mas com certeza eu entendo a grande mágoa e melancolia desse final, de tudo que a gente acompanhou do personagem principal, do Fitz, né, de tudo que ele entregou para essa família real, mesmo sendo um bastardo, tudo que ele abriu mão, o tanto que ele entregou e entregou e entregou o livro todo, e aí ver o final e como ele ficou e qual foi o final desse personagem, ao menos nessa trilogia, realmente é de deixar o coração assim apertado, de uma melancolia enorme. Então é isso, eu terminei esse livro querendo muito mais desses poderes, principalmente desse sistema de magia que ela criou, que é tão incrível, principalmente da manha. Fiquei muito curiosa para ver mais sobre isso, sabe? Incrível, 5 estrelas, favoritado, primeiro do ano. E primeira trilogia, da primeira série finalizada também, que é uma coisa que eu quero focar bastante aí nesse ano. Por fim, gente, pra quem não viu, eu acho que eu fiz um vídeo lá no TikTok também, no Instagram, do unboxing explicando pra vocês, eu assinei a Tag Inéditos. Já fiz assinatura algumas vezes, mas assim, acho que 2 ou 3 vezes mensal pra poder comprar algum livro, coisa do tipo. E aí dessa vez eu assinei o plano anual, então cometi este impulso. Vamos ver, eu pretendo sempre dar uma prioridade aí para esses livros, então chegou aqui em casa, eu já coloco para ler, para não ficar acumulado como aconteceu com Intrínsecos, por exemplo, que tem livros que eu recebi que, tudo bem, eu não tinha interesse, mas também não dei nenhuma chance, e ficaram encalhados até hoje. Perdi ali o rumo, e acabei deixando encalhar muitos livros, eu não quero que isso aconteça com esse aqui, então vamos ver, mas o primeiro livro que veio, então, foi esse aqui, vem nessa caixinha, vou mostrar pra vocês, achei lindo essa capinha protetora, vem uma revistinha falando sobre o livro, e o livro é Os Nomes da Florence Knapp. É um livro, gente, super rápido de ler. Eu acho que ele não saiu ainda, mas vai sair pela Editora Record, segundo diz aqui no próprio livrinho. E eu recomendo muito que vocês façam a leitura, porque eu achei ela incrível. É um livro mais contemporâneo, que vai falar da nossa personagem principal, a Cora, e ela tá indo registrar o filho dela no cartório. Ela já tem uma filha, e aí esse filho ela tá indo registrar, e ela tem um relacionamento abusivo com o marido. Então o marido é violento, e ele é visto pela comunidade, por todo mundo que o conhece, como uma pessoa muito boa, muito gentil, até porque ele é médico, então ele trata muitas pessoas com muita doçura, não em casa, né? E aqui a gente tem essa questão dos nomes. O marido dela quer que siga-se a tradição da família dele, onde os homens têm o mesmo nome do pai, então ele quer que o menino também se chame Gordon. A mãe pensou em chamá-lo de Julian, que significa Pai Celeste. E ela acha que é um nome muito mais condizente, etc. A irmã mais nova, né, a irmã bebezinha, irmã mais nova não, né, a filha mais nova dela, a irmã dele, quer que ele se chame Bear, porque é uma criatura doce, uma criatura fofa, mas que também é forte. E a questão desse livro é linhas temporais, vamos dizer assim. Então, cada capítulo desse livro vai alternar entre esses 3 nomes, então entre Bear, entre Julian e entre Gordon, mostrando como seria a vida dele e da família dependendo do nome que ele recebeu. Por quê?
Logo, eu vou contar um pouco dos primeiros capítulos só pra vocês entenderem o quão isso mudaria a vida da família, né? Ele se chamando Gordon, ela volta para casa, o marido está satisfeito com isso, ele se chama Gordon, mas ela automaticamente cria uma resistência e uma repulsão pela criança ali naqueles primeiros minutos. Ela sente que ele é uma cópia do pai, ela sente que o olhar dele é diferente, a relação do pai com essa criança é diferente, ele quer que ele aprenda coisas que talvez ela não queira que ele aprenda. E eles acabam tendo uma relação um pouco mais distante. Inclusive, no futuro, o pai acaba usando a criança pra dedurar a mãe e coisas do tipo. Ele se chamando Julian, que é o nome que ela escolheu, assim que ela chega em casa e conta isso pro marido, acontece um ato muito grande de violência naquela noite também, que vai definir muito da vida dessas crianças e dela, né? A mesma coisa com o Bear, que é ainda pior, né? Não só é um nome diferente do que o que ele queria, é um nome muito estranho. Ela chamou a criança de urso, basicamente, porque a irmã mais nova quis. Então, também naquela noite que ela conta isso, coisas são colocadas em movimento ali que mudam totalmente a vida daquela família. Então, a gente vai contando a história a partir de 7 em 7 anos, porque aqui no livro tem até uma frase que veio no marcador que diz: 7 é um número mágico, um talismã é a média de vezes que uma mulher tenta abandonar um parceiro abusivo até enfim conseguir. Então a história é contada de 7 em 7 anos. Eu achei muito bom, eu tô impactada até agora. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro, porque eu senti que talvez o início do livro pudesse ter uma dica de leitura. Porque já que a gente tá vendo 3 linhas temporais do mesmo personagem, com a mesma família, etc., eu me perdia um pouco em o que estava acontecendo com cada um. Não necessariamente com o personagem principal, seja ele Bear, Gordon ou Julian, mas às vezes com as pessoas em volta, com a irmã, com a mãe, eu me perdi um pouquinho no, essa é a linha temporal que aconteceu isso ou isso, sabe? Então eu acho que, para quem for ler, é interessante ler os 3 primeiros capítulos, um de cada nome, e depois seguir um nome até o fim, depois o outro, depois o outro. Então, ler todos os capítulos do Bear, todos os capítulos do Julian e todos os capítulos do Gordon, e aí ler o epílogo, que eu acho que faz mais sentido, e foi o que eu fiz da metade pro final do livro, e aí funcionou muito melhor. Por isso eu acabei tirando essa estrelinha, porque não tinha como eu saber. E aí eu acho que isso deu uma travada na minha experiência de leitura, mas no geral, incrível. Ele é um livro também muito tocante, revoltante em diversas partes, emocionante, e o epílogo para mim foi incrível, totalmente incrível, porque mostrou assim de uma forma bem crua também, como não importando a linha temporal, o final ali foi o mesmo, daquele trecho. E eu achei isso incrível. A última frase do livro também foi uou! Eu amei essa leitura, gente, sério. Ela tem seus gatilhos, né, obviamente, mas foi uma primeira experiência perfeita, assim, do clube, que me deixou bem animada pra continuar me tirando da zona de conforto, porque esse é um livro que eu provavelmente não pegaria sozinha, já que eu não sou muito fã de livros com linhas temporais diferentes, viagem no tempo, coisas do tipo. Muito bom, 4 estrelas. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui o que você leu em janeiro, que você acha que eu deveria ler também, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!